Agora, a gente vai começar a falar de algo que vocês estavam esperando. Talvez muitos de vocês vieram até esse momento aqui pensando, poxa, mas não vai falar daquilo? Ou às vezes esse é o primeiro vídeo que você está assistindo porque você veio direto para cá para assistir as aulas de metodologia ágil. Por quê? Na TI, em vários tipos de indústria, de setores, se utilizam as metodologias ágeis. E qual que é uma das principais consequências que tem a ver com esse conteúdo, esse curso aqui que a gente está tendo, é que existem as cerimônias. As cerimônias são alguns tipos de reunião que possuem objetivos diferentes, durações diferentes, dinâmicas diferentes e que quando as pessoas começam a trabalhar para fora, uma das primeiras coisas que elas falam é: pô, preciso me virar para falar na minha daily amanhã. Ah, não, mas eu preciso jogar o Plan Poker lá porque eu tenho uma planning, tá? Ou não, eu preciso participar da minha retro e assim por diante. Depende muito, mas a daily sempre é uma coisa comum que os alunos pedem. Pô, qual que é o inglês por trás da daily? O que a gente precisa fazer na daily? Como é que eu me viro na minha daily, tá? E isso tem muito a ver com as metodologias ágeis. Isso daqui não é um curso de gerenciamento de projetos, a gente não vai falar de Cascade, a gente não vai falar de metodologia ágil profundamente no seu conceito, a gente vai falar sobre as cerimônias e qual que é o objetivo por trás de cada cerimônia, porque isso impacta nas estruturas de inglês que você utiliza, porque tem diferentes objetivos lá. Qual que é a cerimônia mais famosa, tá? É a daily. A stand-up meeting ou a daily meeting. É muito interessante pensar, que a stand-up meeting, que é uma reunião em pé, teve esse nome porque o objetivo era que as pessoas falassem menos, porque é mais uma reunião de repasse, que é para ser rápida, e quando as pessoas estão em pé, elas acabam falando menos. Então, por isso que tem esse nome também de stand-up meeting. Mas com a gente trabalhando em casa, pandemia e assim por diante, veio muito o nome daily, tá? Ah, não, mas antes da pandemia já tinha o nome daily e eu trabalhava falando daily. Beleza, sem problema nenhum, só tô comentando aqui um pouco de contexto. O que está por trás de uma daily meeting? Você falar o que você fez, o que você vai fazer e se tem algum impedimento. Então é muito normal você utilizar passado simples, ok? Até passado contínuo, presente simples, presente contínuo e futuro. Por quê? O que aconteceu, o que vai acontecer e vai fazer e se tem algum impedimento ou não. Então, falar de atividades em andamento, falar de atividades já finalizadas, falar de planos futuros, tudo isso engloba dentro de uma daily. Por isso que a gente fala, se você domina bem o inglês por trás de uma daily, tecnicamente as outras reuniões, em termos de estrutura, não vão ser um problema. Mas eu estou falando em termos de estrutura. Porque na daily você cobre bastante coisa diferente na linha do tempo. Mas é claro, se você está discutindo algo, planejando algo, pensando nos próximos passos, quem sabe a conversa, o vocabulário, a duração da conversa, seja sim uma dificuldade. Mas as estruturas que vão estar sendo utilizadas ali provavelmente vão estar presentes na daily, tá? Então por isso que a gente acaba preparando a galera para daily e depois a pessoa replica isso para outros tipos de reunião também. Vamos falar um pouco da Sprint Planning. O que é uma planning? Bem, é o que está à frente da sprint, o que vai rolar nessa próxima sprint. Então é muito comum utilizar formas futuras e até falar do presente nesse tipo de reunião, dar instruções do que deve ocorrer se você for o host, se você for um PM, um Project Manager, por exemplo. Nós temos também a Sprint Review, que ocorre no fim de cada sprint, certo? Para falar sobre a própria sprint, o que aconteceu e etc. Se utiliza muito passado, porque nós estamos falando do passado. Também podemos ter presente perfeito contínuo, dependendo se alguma coisa ainda está em andamento. Depende o que a gente está querendo falar em diferentes contextos, mas o passado simples vai reinar aqui com certeza. E temos também a retro, que é a retrospective. Ocorre no final de um projeto. O objetivo aqui é dar feedback, pedir feedback, pensar em melhorias para os próximos projetos e assim por diante. Então, similar ali em termos de estrutura com a Sprint Review, mas falando de um contexto um pouco maior. Então, como vocês puderam perceber, quando a gente tem a daily, que fala de presente, passado e futuro, quanto que a gente fala pode ser menos.
porque é para ser rápido. Mas as estruturas que estão envolvidas cobrem diferentes momentos na timeline, e por isso que a galera acaba extrapolando essas estruturas para as outras reuniões também, que às vezes tem um foco um pouco mais no passado ou no futuro. Então, após essa breve introdução, novamente, o nosso objetivo aqui não é dar aula de metodologias ágeis para vocês, mas mais contextualizar o objetivo por trás de cada cerimônia e falar para vocês, olha, tem esse tipo de exemplo, com esse tipo de estrutura aqui, que vocês conseguem utilizar na daily, na sprint planning, na retro e etc. E é isso que a gente vai fazer ao longo das próximas aulas.